A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 72º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E hoje eu gostaria de comentar rapidamente a respeito do capítulo 1 ao 3 de Juízes. Aliás, o livro de Juízes, que são 21 capítulos, dos quais nós iremos lê-los em 8 dias, né? 8 dias é o prazo da gente ler esses 21 capítulos. Gente, pensa num livro muito legal e ao mesmo tempo violento, aonde se fala de caos, aonde se fala de mortes, aonde se fala de muitas histórias deprimentes, aonde se fala de uma época difícil em que existe muita violência, mas ao mesmo tempo também sempre haverá uma turma que teme ao Senhor, que não se vão se prostrar diante de nenhum Baal e de nenhuma idolatria. Então, esse é um pouco do livro de Juízes. E a gente vai começar a ler esse livro mostrando que Deus ele estava no controle de todas as coisas, né? O livro começa dizendo que Judá se juntou a Simeão para entrar em guerra e juntando as duas tribos, eles guerrearam contra os cananeus e contra os perezeus. E aí é interessante que olha como é que começa o capítulo 1 de cara, eles vão guerrear e matam, a Bíblia fala aqui de 10.000 homens, e no meio desses 10.000 homens havia um rei, e esse rei chamava-se Adoni-Bezeque. Ele outrora tinha vencido outras guerras e durante a vida toda ele venceu 70 reis. E cada rei que ele vencia, ele cortava os dois polegares, um da mão direita e da mão esquerda, e humilhava, colocando esses reis para catar as migalhas da mesa. E quando a tribo de Judá e a tribo de Simeão venceram a guerra, esse rei Adoni-Bezeque, ele fugiu, mas foi alcançado. E sabe o que foi feito com ele? Exatamente o que ele fazia com os outros, só que um pouco pior. Arrancaram os dois polegares das mãos e os dois polegares dos pés, como sinal de humilhação. Arrancando os dois polegares dos pés, ele não conseguia ficar em pé. Então, era esse nível de violência que havia lá, né? E aí a história continua mostrando, repetindo, né? Nós lemos isso no livro de Josué, aonde Axa, que é a filha de Caleb, se casa com Otoniel. E aliás, Otoniel, ele conquista uma cidade e aí ele se torna o primeiro juiz. Nós estamos agora mudando para uma administração que não é mais uma administração militar, mas de um juiz, que poderia ser inclusive um militar, mas é diferente de Josué. Josué ou Moisés, o próprio Josué era um militar, Moisés era um patriarca, mas agora a questão de uma administração, ele era feito pelos juízes. E muitas tribos, eles não expulsaram os cananeus como deveria ser expulso. E aí, porque tinha que expulsar e tinha que matar. Aí no capítulo 2 aparece um anjo, esse anjo com um A maiúsculo, chama-se teofania, essa manifestação do próprio Deus se manifestando como um anjo. E aí o próprio Deus que se manifesta aqui como um anjo disse para o povo de Israel, falou assim, olha, eu tirei vocês do Egito e dei para vocês uma terra prometida. Eu fiz uma aliança com vocês e cumpri a minha aliança, mas vocês não cumpriram a aliança de vocês. Vocês fizeram uma aliança com o povo cananeu, porque Deus havia mandado expulsá-los. E aí, por causa disso, Deus fala assim: olha, vocês agora vão ter inimigos ferrenhos, vocês vão ter muitos problemas. E assim aconteceu. A história dos juízes
foram histórias assim muito tristes, de muitas mortes, porque eles desobedeceram a ordem de Deus. E aí Deus falou assim: olha, o nome desse lugar vai se chamar Boquim, porque aqui foi o lugar da desobediência, de uma aliança que vocês fizeram. E o povo começa então a chorar e a entrar numa crise, e, porque quando eles fazem aliança com o povo cananeu, não é apenas uma aliança de amizade, é uma aliança que eles davam seus próprios filhos e casavam com as filhas dos cananeus, dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos ferezeus e dos heveus. E aí, junto com essa união, vinha também os deuses, a Será, enfim, vários outros deuses, é onde a ira de Deus caía. Deus não divide a sua glória com ninguém. E aí o que acontece? Inimigos começaram a matar o povo de Israel porque eles fizeram essa aliança. Gente, não dá para a gente fazer aliança com quem não tem o Espírito Santo. Não dá para você ter amizades profundas com pessoas que não são tementes a Deus. Ah, mas o cara é gente boa, a menina é gente boa. Não dá. A palavra de Deus fala que as trevas, elas não se compactuam com a luz. A luz é uma coisa, trevas é outra. Não dá para a gente ter amizade. Foi isso que Deus tinha falado e foi dessa forma que o povo desobedeceu a Deus e dessa forma eles sofreram as consequências. No capítulo 3, então começa com os juízes. Aqui vai falar de 3 juízes. Olha como é que é a grande questão. Otoniel, que foi o primeiro juiz, ele entrou em cena depois que o povo estava sendo dominado por 8 anos, né? E o povo começa a adorar essa deusa chamada Acera ou Aserá, dependendo da tradução, ela tem acento ou não. Então eles foram dominados por 8 anos, e aí o rei da Mesopotâmia, um desses dois, me deu branco agora. Esse rei, ele dominava o povo de Israel e dominou por 8 anos. E aí Otoniel foi lá e venceu esse rei, certo? Após o vencimento, eles começam a temer ao Senhor, começam a buscar ao Senhor. Aí daqui a pouco, quando Otoniel morreu, ou Otiniel, né, depende da tradução também, eles foram buscar outros deuses, idolatrias e tudo mais. Aí surge o segundo juiz, que chamava Eude. Eude, ele era canhoto e bom de faca. Olha o que ele fez com o rei Eglon. O rei Eglon, ele era o rei moabita, e o povo de Israel ficou 18 anos debaixo do domínio desse rei moabita. E a Bíblia fala que Eglon, ele era muito gordo. E Eude, que é o juiz, ele era muito bom no punhal. Ele tinha um punhal que dava meio metro, 50 centímetros. Conversou com o rei Eglon e falou: eu tenho uma coisa para te oferecer. O rei, pensando que ia receber um subornozinho, o Eglon, que era muito corrupto, entrou numa sala, somente o rei Eglon e o juiz Eude. Eude puxa um punhal e enfia de tal forma na barriga desse rei que a gordura do rei encobre até o cabo, e a ponta desse punhal, dessa espada, porque meio metro é muito grande, ele saiu por cima da perna, e aí morreu imediatamente. Então, essa facada ela foi tão forte que não teve nem tempo de pedir socorro. É muita violência. Eude sai e aí eles vão e vence esse povo moabita. E por último, em terceiro lugar, aliás, aqui por último nesses capítulos, houve um outro juiz que se chamava-se Sangar. Ele, com uma agulhada de boi é uma vara de 2,5 metros a 3 metros, que na ponta dessa vara tem uma ponta de ferro, que ela é usada para tocar bois. E com essa ferramenta foi usada como arma.
e ele matou somente 600 homens, 600 homens com essa ponta com essa vara com a ponta de ferro, então chamado aguilhada. E após ele vencer esses 600 homens, logicamente que eu tenho certeza que não foram todos de uma vez, ele matava um, matava outro, e ia matando, e até que chegou a 600, e aí ficaram fracos, e novamente esse juiz vai lá e julga o povo de Israel novamente, e ele sai vencedor, certo? Então, no próximo, amanhã, a gente vai falar sobre os outros reis. Deixa eu ver aqui. Os reis não, sobre os juízes, né? Tem até a Cícera, que entrou nessa jogada. Débora, Cícera é um homem, tá? Cícera não é uma mulher, não. Débora é uma juíza. E aí nós vamos falar de vários juízes. Gideão, vai chegar Gideão, todo mundo conhece a história de Gideão. Enfim, deixe para amanhã aquilo que a gente vai aprender sobre esses juízes. Mas olha, leia a Bíblia. Entenda que nós estamos aqui com nossa tabela, né? Ó, nossa tabelinha está aqui. Nós estamos hoje já no dia 72. Firme e forte. Vamos que vamos. Chegar ao final do ano, vamos concluir a Bíblia toda em um ano. Deus abençoe e até amanhã.